Olá pessoal do primeiro ano, então vamos continuar aí a nossa aula sobre o Egito Antigo. Então na aula 1 nós vimos a importância do Rio Nilo, a aula 2 a história política e agora na aula 3, finalizando o Egito Antigo, vamos falar sobre sociedade e brevemente sobre algumas contribuições egípcias para as sociedades posteriores. Então, a sociedade egípcia, a primeira informação, a informação mais importante que nós temos que ter dela, é que era uma sociedade extremamente estratificada, né, com pouquíssima mobilidade social. O que isso significa? Que se você nasce pobre, você morre pobre. Se você nasce rico, você morre rico. É basicamente essa a ideia dessa sociedade estratificada, dividida em camadas, né, e com pouquíssima mudança de uma camada para outra. Então, se você nasce camponês, você morre camponês. Basicamente, assim que funcionava a sociedade egípcia, que a gente caracteriza em forma de pirâmide, de triângulo, para dar aquela ideia de que quem está no topo, né, são poucos, e quem está na base ali são muitos, né? Então, no topo, no alto dessa sociedade, vai estar o faraó. O faraó, que é o dono da maior parte de terras do Egito, né, ele fica com grande parte do imposto, então ele explora o trabalho de todos que estão abaixo dele, né, então ele é uma pessoa riquíssima, né, ele lidera a administração de todo o Egito, ele lidera o exército e ele lidera a religião, né, da qual ele faz parte e é cultuado, visto que o faraó é considerado um deus vivo. Então os egípcios acreditam em vários deuses, um deles é o faraó. Então vocês podem imaginar aí o tamanho do poder que o faraó tinha no Egito, já que ele podia te punir durante a vida, mas também após a morte, já que ele é um deus. Então o poder dele era tão grande que nem o nome dele podia ser falado. Daí o título faraó. Então os egípcios não chamavam de Ramsés, chamavam faraó, o faraó, porque falar o nome dele já era considerado uma ofensa. Beleza? Então esse é no topo o faraó e sua família. Abaixo dele nós temos os altos funcionários e os sacerdotes. Então a gente coloca aí 3 funcionários principais. O vizir, que era quem comandava o Egito, né, na ausência do faraó, então era o funcionário mais importante, ele cuidava de toda a polícia, ele aplicava a justiça e ele cobrava os impostos, né, que vai fazer com que o faraó e todos esses altos funcionários sejam a camada privilegiada. Né, eles fazem a cobrança do imposto e os explorados trabalham para eles. Abaixo dele vinham os escribas, né, o nome já é autoexplicativo, eram as pessoas que sabiam escrever, ler, escrever e calcular. Então eles eram importantíssimos, né? Já que a educação era para poucos. Então eles controlavam toda a produção do Egito, calculavam a quantidade de imposto que cada pessoa devia pagar e para onde iria esse imposto. Então os escribas trabalhavam tanto para o faraó, quanto para o vizir, quanto para os sacerdotes, que são os terceiros aí dos altos funcionários, que vão cuidar da religião egípcia, lembrando que a religião faz parte de toda a vida do Egito, né? Então ela cuida da vida pública e da vida privada de todos que vivem no Egito. Então esse seria a classe alta. Ali na classe média seriam os artesãos, né, que faziam as mercadorias, né, faziam as armas, faziam as sacolas, os vasos, as sandálias, então as decorações. Então os artesãos eram muito importantes, né? Então compunham aí a classe média. Os comerciantes também, né, responsáveis pelo comércio tanto interno quanto o comércio externo, levando suas mercadorias pelo Rio Nilo e vendendo principalmente para os fenícios. Então os comerciantes, dependendo da época, eles vão estar cada vez mais ricos e poderosos devido a esse comércio internacional. E para completar essa classe média, nós temos os militares, né, que principalmente no Novo Império, que nós vimos na aula 2, eles vão ter um poder bastante destacado. Então assim a gente finaliza a nossa classe média
E embaixo, lá na base da pirâmide, nós temos os camponeses e os escravos. Então vou começar pelos escravos, para destacar que, ao contrário de outras sociedades que nós vamos ver, os egípcios não compunham uma sociedade escravocrata. Eles tinham escravos, dependendo da época, bastante escravos, mas não dependiam do trabalho escravo, como outras sociedades que nós vamos estudar posteriormente. Então havia escravidão e esse escravo, logicamente, principalmente prisioneiro de guerra, então aí mais uma vez no Novo Império, da época da militarização, esse escravo ficava com os piores serviços, os serviços mais pesados. Então, principalmente trabalhar nas minas, um trabalho extremamente perigoso, nas obras públicas, então para construir as pirâmides, construir as esfinges, os canais, as pontes, então ele ficava aí a cargo dos escravos. E por último, os camponeses, que é a grande maioria da população egípcia, quem realizava os principais serviços, a produção do trigo e da cevada, os dois principais alimentos aí do Egito Antigo. Eles trabalhavam muito, ganhavam pouco e grande parte do que ganhavam ainda era pago de imposto para os altos funcionários e para o faraó. Então era um povo extremamente sofrido, que sofria muito, trabalhava muito também. Além disso, eles estavam sempre à disposição do faraó, do vizir e dos sacerdotes. Então, a qualquer momento, eles podiam ser convocados para trabalhar nas obras públicas, como a construção daquela pirâmide que a gente falou na aula 2. Então, imagina a quantidade de pessoas que tem que trabalhar para construir aquilo. E os camponeses eram obrigados a trabalhar assim que convocados pelo faraó ou pelos sacerdotes. Então, assim a gente acaba a nossa sociedade, e vamos falar um pouquinho da religião, que a gente já entrou aí no assunto durante o vídeo. A religião é extremamente importante. Eu não entendo o Egito se não entender a importância que a religião tem para todos eles, no imaginário daquele povo. Então, como eu disse, a religião domina todos os aspectos da vida pública e da vida privada. Então, em momento algum, o egípcio está desfocado da sua religião. Então eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. O principal deus oficial era o deus Ra, Amon-Ra, o deus Sol, que está ali presente todos os dias. Mas para a população egípcia, o principal deus era o deus Osíris. É para ele que iam muitas das oferendas que os trabalhadores, que os camponeses ofereciam. Porque Osíris era o principal responsável pelo julgamento. A questão da vida após a morte muito presente nos egípcios. E quem julgava se você estaria bem após a morte ou não, era Osíris, dependendo lá do peso do seu coração, que significa se você foi bom ou foi ruim. Se seu coração tiver mais pesado que uma pena, você está condenado. Se for mais leve, você está salvo. Então, temos que agradar Osíris para ele garantir esse julgamento em prol da nossa vida eterna. Essa era mais ou menos a ideia. Além de politeístas, os egípcios eram antroposomórficos. É uma palavrinha bonita, Antropo, homem. Zou, animal. Morfismo, forma. Então, para eles, os deuses podiam ter forma humana ou animal, e principalmente os dois. Então, era metade humano, metade animal, e um dos deuses, como eu já disse, o próprio faraó. E a religião também vai ser responsável pelas duas mais famosas coisas do Egito Antigo, que é a mumificação, as múmias. Para eu garantir essa vida após a morte, eu precisava do meu corpo, e para isso, para ele não se decompor, ele era mumificado, e aí preservado. Os ricos conseguiam se mumificar, aquela técnica avançada de medicina, de tirar os órgãos, de desidratar o corpo, enfaixar, que aí se preserva. Os pobres não tinham essa condição, então enterravam na areia para tentar manter o corpo intacto. Então, todos eles tentavam de alguma forma permanecer com o seu corpo e, lógico, era enterrado com as suas riquezas, porque após a morte eu quero continuar rico
então as riquezas vão comigo. Para proteger essas riquezas, que começaram a construir as pirâmides, para preservar quando eu acordar na minha segunda vida, eu ter acesso a tudo aquilo que eu deixei na primeira. E para a gente terminar, né, eu vou falar só rapidamente sobre 3 contribuições egípcias para nosso mundo: a matemática, né, para eu construir uma pirâmide, imagina o processo matemático que envolve, né, senão ela cai. Então eles eram muito bons nas 4 operações básicas, né? Eles criaram o sistema decimal, embora eles não tivessem um número zero, né? Eles ainda não tinham esse conceito, e eles calculavam a área de triângulo, de trapézio, de algumas figuras geométricas. Na medicina, eles já tinham técnicas de anestesia, faziam pequenas cirurgias, né, como a cirurgia de catarata, e entendiam bastante da anatomia humana, derivado lá do processo de mumificação. E por último, a astronomia. Eles foram os criadores do ano solar, né, o calendário solar, 365 dias. Eles tinham 12 meses de 30 dias e 5 dias lá no final das festas religiosas. Então essa é a contribuição dos egípcios. Assim a gente termina a nossa aula sobre o Egito Antigo, dividido aí em 3 vídeos. Na próxima aula a gente vai entrar no reino Kush, que está ali do lado do Egito Antigo, os núbios. E qualquer dúvida acerca dos egípcios a gente tira nas nossas aulas online ou vocês perguntam lá no Classroom, ok? Abraço!